Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello Crazy People, eu sou Geraldo Atherton e hoje eu trago para vocês a história de Carlos Roberto de Oliveira, mais conhecido como Roberto Dinamite. Roberto Dinamite nasceu em Duque de Caxias em 13 de abril de 1954. É um ex-jogador de futebol que atuava como atacante. Foi jogador do Vasco durante as décadas de 70, 80 e 90 e encerrou a carreira no mesmo time. Também foi presidente do Vasco da Gama entre 2008 e 2014. Roberto Dinamite é conhecido como ídolo do Vasco pelos torcedores, onde jogou 21 dos seus 22 anos como profissional, sendo o maior goleador da história do clube com 708 gols, e o atleta com mais jogos disputados, 1.110, bem como o maior artilheiro do estádio de São Januário, com 184 gols. Roberto Dinamite foi considerado, numa votação entre 240 personalidades vascaínas pela revista Placar, como o maior jogador da história do Vasco da Gama. Roberto Dinamite destaca-se ainda por ser o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro com 190 gols e do Campeonato Carioca com 279 gols. Roberto Dinamite nasceu em 13 de abril de 1954 às 4 horas e 25 minutos no bairro São Bento, em Duque de Caxias. Roberto Dinamite fez sua primeira partida profissional contra o Bahia no dia 14 de novembro de 1971 com 17 anos. O Bahia vencia por 1-0 e o treinador Admildo Chirol o colocou no lugar do meio-campista Pastoril no intervalo da partida. Mas ainda não era a hora do futuro ídolo. O Vasco acabou perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Mesmo com a derrota, o Vasco estava classificado para a segunda fase do torneio, onde enfrentaria o Clube Atlético Mineiro, que viria a ser o campeão da competição. Também o Santos de Pelé e o Internacional. Durante a semana que antecedeu o primeiro jogo contra o Galo, Roberto se destacou nos treinos e foi escalado como titular para a partida. No dia anterior à partida, o Jornal dos Esportes colocava em suas manchetes: Vasco escala garoto Dinamite. Diferente do que é divulgado, o apelido Dinamite não surgiu depois do jogo contra o Internacional. O apelido foi criação de dois jornalistas do Jornal dos Esportes, Eliomário Valente e Aparício Pires, ambos vascaínos, e criado quando Roberto já se destacava nos juvenis. Naquele jogo contra o Atlético Mineiro, no dia 21 de novembro, Roberto não foi bem e acabou sendo substituído. Houve uma grande decepção na torcida vascaína, que depositava muitas esperanças nele. O jogo seguinte ocorreu em 25 de novembro, numa quinta-feira, contra o Inter no Maracanã. No segundo tempo, quando o Vasco vencia por 1-0, Admildo Chirol tirou Gilson Nunes e colocou Roberto. Na primeira bola que recebeu, Roberto driblou 4 jogadores jogando a bola no canto esquerdo, num belo gol. O seu primeiro gol no time profissional. No dia seguinte, o Jornal dos Esportes estampava em letras garrafais manchete: Garoto Dinamite explodiu. Era o surgimento de Roberto Dinamite, que viria a ser considerado por muitos o maior ídolo da história do Vasco, imortalizando a camisa 10. A partir de então, começou sua longa história de amor com a torcida. O centroavante atuou pelo time profissional do Vasco de 1971 a 1980, quando se transferiu para o Barcelona, numa negociação que envolveu muito dinheiro. Voltou ao clube 3 meses depois, onde ficou até 1989, antes de ser negociado com a Portuguesa. 6 meses depois, Dinamite estava novamente no Vasco para encerrar sua brilhante carreira em 1993, aos 39 anos de idade. Roberto Dinamite participou da conquista de 5 estaduais: 77, 82, 87, 88 e 92. Em 1974, conquistou o título de campeão brasileiro, batendo o Cruzeiro na final por 2-1. Apesar de não ter marcado gol na decisão, Roberto Dinamite foi o artilheiro da competição com 16 gols e maior responsável pelo inédito título. E essa foi a história de Carlos Roberto de Oliveira, mais conhecido como Roberto Dinamite. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Eu sou Geraldo Atherton, canal Aeromotocar. Thank you very much. Fui.